Tô olhando pra uma lâmpada aqui, sabe aquela lâmpada de filamento que em alguns vídeos meu aparece? Ela tá exatamente de frente comigo, porque ela tá num abajur que a de cima é a que tá fazendo luz aqui no meu rosto. Por conta que hoje tá chovendo, então eu tive que inverter a sala. Inverter aqui pra conseguir gerar esse conteúdo mesmo com chuva. Então ela tá de frente comigo, tá acesa e eu tô olhando pra ela. E eu gosto muito dessa lâmpada porque ela me faz lembrar de Thomas Edison, que foi um cara que tentou muitas e muitas e muitas vezes fazer com que essa lâmpada existisse na realidade. Então ele tinha uma ideia na imaginação dele, só que o tanto de vezes que ele testou, estragou, errou e persistiu até a gente ter as lâmpadas que a gente tem hoje, foi um negócio absurdo. O número de tentativas que ele testou até dar certo a ideia dele. Eu vou até colocar aqui embaixo, na legenda, alguma coisa sobre Thomas Edison e sobre quantas tentativas ele fez. E isso é uma das invenções dele. Então Thomas Edison é um cara que ele não fez só a lâmpada, ele fez várias invenções. Ele dedicou a vida dele no que ele acreditava. E eu acho isso fantástico. E aí eu olhando ela agora me fez perceber o tanto que eu tô tentando, sabe? O tanto que eu estou nesse processo que ainda as coisas não deram certo no ponto de vista profissional, entende? Estou engatinhando ainda nisso. É uma transição de carreira recente. Faz 6 meses que eu dei esse passo na minha vida e é um passo muito importante porque nessa altura do campeonato, com 35 anos, eu tô vindo queimando o meu barco, sabe? Financeiramente falando. Então, acreditando nesse sonho, eu já queimei a grana que eu tinha guardada no banco, eu vendi um terreno que eu tinha e tô queimando essa grana para me manter fazendo essas viagens, para me ir até as pessoas para fazer as entrevistas. Então eu tô colocando do meu bolso para acontecer isso, mas eu acredito que vai chegar uma hora que, igual aconteceu para Thomas Edison, igual acontece para um monte de gente, eu vou conseguir tá colhendo todo esse plantio que eu tô fazendo. Quando? Não sei. Eu sei que eu tô queimando meu barco. Eu tô vendo meu barco pegar fogo. Imagina a cena de um viking, porque essa passagem de queimar o barco para não voltar para trás é uma passagem, até onde eu entendo, foi os vikings que faziam isso, né? Então ele chegava numa localização, ateava fogo no barco para não passar na cabeça dele a possibilidade dele voltar embora. Então ele tinha que conquistar aquele lugar. Então eu tô numa fase da minha vida que é como se eu tivesse enxergando o meu barco pegar fogo, sabe? Sim, eu tô... Imagina uma caravela de madeira em chamas, boiando ali no mar assim, ó. E eu sabendo que não tem mais volta, não tem mais volta. Não passa pela minha cabeça voltar a cortar cabelo. Uma profissão que eu fiz 14 anos da minha vida, que eu amava fazer, sabe? Eu faço parte de uma família de cabeleireiros. Eu sou a 3ª ou a 4ª geração. Eu sei que tem meus irmãos, tem minha mãe, tem tias da minha mãe que estão nessa área, sabe? Parentes do lado da minha avó. Eu saí de um contexto que era muito seguro. E aí eu peguei minhas economias, o meu terreno. Depois que acabar o dinheiro do meu terreno, eu vou vender meu carro. E aí depois que meu barco, se acontecer de eu ter que queimar meu carro também, em prol disso, que vai ser o final do meu barco, né? Vamos falar assim, as últimas chamas pegando fogo ali. Eu tô disposto a chegar nesse ponto. Então quando eu determinei na minha cabeça, eu vou fazer uma transição de carreira, eu sei que eu não vou conseguir ganhar uma grana no começo, mas uma hora isso vai vir. Sempre veio e é assim que funciona pra todo mundo. Então eu tô num processo que ainda não tá vindo. Eu ainda nem precifiquei ainda, sabe, o meu trabalho. Eu cheguei a passar alguns orçamentos com preço fixo, mas não é assim que funciona agora. Funciona como donativo voluntário. A pessoa dá o tanto que ela sentir no coração, e na hora que tiver uma recorrência de pessoas me procurando pra tá fazendo, aí eu vou estipular um preço. Mas no momento não é assim. Então se for em alguma cidade fora de Andradas, eu vou cobrar o custo do meu combustível, viagem, hotel e mais um donativo voluntário para ter essa troca de energia, entende? Então, nesse momento tá acontecendo é como se eu estivesse olhando a minha caravela pegando fogo e assimilando qual que é o próximo passo, porque eu não posso errar, sabe? Eu não posso
eu não tenho muita margem para erro. Eu não sou um cara herdeiro, então as economias estão indo, agora o dinheiro desse terreno tá indo também. Eu tenho pensão para pagar, eu tenho filho para criar. Então eu tenho a grande sorte da minha mãe ter condições de me manter na casa dela. Então depois de 10 anos, eu tava pensando esses dias à noite, eu com 25 anos eu saí da casa da minha mãe e casei, né? Fui tocar minha vida adulta. Casei, descasei, vendi casa. Aconteceu muita coisa na minha vida já. E agora, depois de 10 anos, eu com 35 anos, eu voltei pra casa da minha mãe nessa transição de carreira. E eu percebo que logo eu vou embora de Andradas. Já faz parte do meu plano ir embora de Andradas. Eu percebo que Andradas é uma cidade maravilhosa, é um paraíso aqui. Só que eu percebo que eu consigo agregar valor na vida de muita gente. Então, e eu adoro também conhecer algo novo, estar num lugar novo, conhecer pessoas novas, sabe? Ter uma vivência sem rotina, entende? Eu acho que eu já passei muito tempo da minha vida mantendo uma rotina e agora eu não quero mais isso. Então essa insatisfação tá me movendo a realmente ir embora de Andradas. Então hoje, olhando para esse barco pegando fogo, essa caravela pegando fogo, para mim não voltar para trás, e agora olhando essa lâmpada que Thomas Edison desenvolveu e tentou por muitas e muitas tentativas. Eu não sei, se eu não me engano, se ele tentou por 1000 tentativas, mais de 1000 tentativas ou mais de 10.000 tentativas. Acessar essa memória na minha cabeça é como se isso me desse força para continuar, entende? Porque independente de qualquer resultado que eu chegue na minha vida, independente de qualquer coisa, aonde eu estiver, com quem eu estiver, como a minha conta bancária vai estar, eu sei que eu vou estar seguindo a minha intuição. Eu sei que eu vou estar seguindo essa parte interna e foda-se o resto. Eu já abri mão de muita coisa para chegar até aqui. Então realmente eu quero que esse barco queime todo. Eu quero um dia fazer a minha lâmpada acender, sabe? A minha luz brilhar. Então é isso. Interessante pensar em tudo isso agora. Gerar esse conteúdo e poder agora me assistir e editar esse vídeo para postar no YouTube, para inspirar outras pessoas a seguirem seus sonhos. Então se você tem um sonho dentro do teu coração, e eu sei que você tem, porque todo mundo deseja alguma coisa, todo mundo quer ter algum tipo de experiência, escuta a tua voz interna e vai conforme a tua intuição, porque daqui uns anos, e não demora, a gente vai morrer. Não compensa ter uma vida que não faz sentido. Você precisa fazer de tudo para se alinhar com a sua parte interna, com o teu sonho, mesmo que isso te custe tudo. Você tem noção, por exemplo, você pega um Cristiano Ronaldo, você pega, por exemplo, um Phelps, aquele cara que nadava ou nada, mas uma vez eu ouvi falar, uma vez eu escutei que aquele cara, ele teve que abrir mão de relacionamento, sabe? A vida dele, a rotina de sono, de alimentação, em prol das medalhas que ele queria conquistar e conquistou, é uma abdicação de muita coisa na vida. Então você pega um Cristiano Ronaldo que ganha lá um troféu, melhor jogador do mundo. Você tem noção tanto que um cara desse, ele queima o barco dele pra dedicar naquilo que ele quer? É uma realização, sabe? E não tem garantias, porque deve ter muitos que faz a mesma coisa e não chega a lugar nenhum no aspecto de ganhar uma bola de ouro, ganhar um troféu lá em cima. Mas pra pessoa faz sentido aquilo, entende? Não necessariamente a gente vai conquistar tudo que a gente almeja dentro da nossa cabeça. Só que uma coisa é um fato: quanto mais alinhado você tá com isso, é melhor de viver. Porque por mais que você não chegou no final, não chegou naquele topo, vamos falar assim, chegou naquela ilusão que você criou na tua cabeça, pode ser que você não chegou lá e não vai chegar, e tá tudo bem, mas pelo menos você passou a vida no caminho desse sonho, entende? Então eu acho que não é nem sobre a linha de chegada, é mais sobre como eu tô vivendo, como tá sendo o caminho da minha vida. Então é isso. Pelo menos tenta viver o que você tem pra viver. Faz força, toma atitude, sabe? Porque pra muita gente, tudo isso que eu tô fazendo na minha vida não faz sentido. Pra uma pessoa que é materialista, que ela é apegada na grana acima de qualquer coisa, ou seja, ela embasa a estabilidade dela emocional em grana, não faz sentido o que eu tô fazendo. Como assim o Rafael tá acabando com a grana, acabando o terreno, vai acabar com o carro dele pra depois, só depois que zerar isso, que
que não tiver mais jeito, aí eu vou pensar em trocar e trabalhar com alguma outra coisa. Mas até zerar isso, eu vou tentar fazer de tudo para dar certo e fazer funcionar tudo que eu tô fazendo. Mas para alguém que tem um apego financeiro, um apego na parte material, isso não faz sentido. Isso é loucura. E eu entendo essa pessoa porque eu também já pensei assim. Só que depois que eu comecei a assimilar que daqui uns anos eu vou morrer e nada disso eu vou levar pro túmulo comigo, parou de fazer sentido, entendeu? Então a morte, refletir sobre a morte, saber que a gente vai morrer, faz a vida nivelar, faz você olhar com outros olhos a vida, entendeu? Então não foi fácil eu abaixar meu padrão de vida, não foi fácil parar de sair de casa, não foi fácil parar de comer em restaurante todo dia, não foi fácil muita coisa, sabe? Comprar as coisas, eu era um cara muito consumista, então assim, eu vim abaixando a minha crista do meu ego, desconstruindo muita coisa que com o passar dos anos eu vim construindo, achando que aquilo era a maneira certa de viver, pra mim viver hoje de um jeito que eu prefiro. Eu não tenho um carro zero na garagem, mas eu tenho paz mental e tempo livre, entende? Então hoje a minha prioridade é ter tempo, a minha prioridade é estar construindo as coisas que faz sentido pra mim, vivendo um sonho que é meu. É isso que faz sentido pra mim. Se Deus quiser, eu nunca mais quero colocar energia no sonho de ninguém. Sabe assim, quando a gente trabalha pra outra pessoa recebendo um salário, eu já fiz isso muito na minha vida e eu percebi que quando eu me tornei cabeleireiro pra trabalhar pra mim, foi uma das melhores decisões que eu fiz da minha vida, entendeu? E agora, eu continuo trabalhando pra mim, só que não com uma tesoura na mão, agora com uma câmera, mas eu percebo que é a melhor coisa que tem, sabe? Mesmo sem ganhar o que eu gostaria de estar ganhando, sabe? Essa é a realidade. Então esse vídeo aqui, ele além de ser um vídeo motivacional, um vídeo reflexivo, ele também é um vídeo que eu quero um dia reassistir isso aqui lá na frente. Eu quero pegar esse conteúdo aqui e um dia olhar pra isso e ver que foi bom eu continuar, que fez sentido eu permanecer olhando meu barco queimar e sendo inspirado por uma lâmpada que Thomas Edison desenvolveu tentando muito. Então é isso, tamo junto, siga seus sonhos.